E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada de hoje é a deputada estadual Isa Pena. Isa é advogada trabalhista e foi eleita pelo PSOL de São Paulo em 2018. É ativista de juventude, é feminista e veio hoje conversar com as meninas do Cai na Roda. Isa, obrigada por sua participação no Cai na Roda. O Cai na Roda é um programa solto, vamos fazendo perguntas, conversando, puxando novos assuntos. Legal. E vou começar eu com as perguntas. Maravilha, vamos nessa. Muito Isa, obrigada pelo convite. foi um prazer e foi uma honra para a gente você ter aceitado. Claro. Esse programa é muito importante para a gente da redação do GGN. Imagino, mulherada. É, a mulherada. Ô, Isa, falando em mulherada, vamos falar em feminismo na política. Como é ser mulher na política? E isso tendo como pano de fundo o assédio que você foi vítima pelo tal do deputado da cidadania, né? O Cury. O Cury, isso. E como é que se consegue trabalhar, se consegue levar adiante projetos, lutas, com este tipo de comportamento dentro de uma casa legislativa, né? Como foi isso para você? Bom, a primeira coisa é dizer que muita gente, eu sempre estou dizendo isso porque muita gente me conheceu pelo caso do assédio, mas eu venho de uma trajetória de alguns anos aí no movimento feminista e, além disso, eu gosto de dizer que eu sou a deputada que reagiu a um assédio, porque várias deputadas já sofreram assédio, né? O ambiente institucional e político, seja o ambiente da política institucional, seja o ambiente dos partidos, o ambiente dos movimentos sociais, ele é um ambiente bastante machista, né? Então, antes disso, eu já tinha sofrido alguns assédios, né? Tem um, inclusive, que também virou público, que é o caso de um vereador que falou que ia me bater na rua, que me chamou de vadia, terrorista, um monte de coisa. Isso foi quando eu fui suplente lá na Câmara Municipal. Eu tenho alguns exemplos, assim, tem uma lista de coisas, na verdade, assim, de situações que aconteceram comigo. Isso daqui foi uma vela, gente, que eu acabei de soprar a vela, o óleo da vela veio tudo na minha cara. É legal, antes de entrar na entrevista. Então, enfim. Então, assim, eu não sou uma pessoa desabituada, e graças a Deus, né? Graças a Deus não, graças às deusas, né? Essa experiência veio antes de eu passar por uma situação como essa, porque uma situação como essa, ela mexe muito, muito com a gente. Então, assim, como é ser mulher na política, né? É muito difícil, assim, parece a sensação, de fato, é quase cotidiana de que a gente está dando murro em ponta de faca. A sensação, às vezes, é de que a gente tem que sempre estar sorrindo enquanto a gente está muito sobrecarregada, porque as mulheres geralmente cumprem as tarefas organizativas, as mulheres cumprem, né, uma série de um espectro de tarefas aí que geralmente são exclusivas das mulheres. Nos ambientes partidários, a gente ainda tem, seja ele qual for, incluindo todos os de esquerda, eu acho que com tranquilidade eu posso falar isso. Todos os ambientes de direção partidária são hegemonizados, né, hegemonicamente masculinos, são difíceis de você se impor, são difíceis de você ter a sua opinião valorizada, a sua opinião escutada. Então, assim, eu acho que esse é o lado ruim. Né? O lado bom de ser mulher na política, eu diria que é o lado que as pessoas não veem, as pessoas não prestam muita atenção, mas é o lado do quanto importa a nossa presença, não só a nossa presença individual, não, na verdade não se trata da nossa presença individual, né? Mas do quanto nós, mulheres, somos imprescindíveis para tantas lutas diferentes, como, por exemplo, o movimento de moradia. O movimento de moradia, a mulherada está na linha de frente dos movimentos de moradia, lá nas ocupações, etc. E, no entanto, a gente vê que as principais cabeças, né, os caciques mesmo da política, eles são todos homens. Então, é uma disparidade muito grande.
o lado bom disso, como eu estava falando, é que essa nossa condição, ela pode, não é necessariamente que acontece, né? Mas ela pode criar vínculos entre nós muito poderosos. Que eu acho que foi um pouco o que aconteceu no meu caso. Que apesar de, né, eu ser uma deputada que é notoriamente sou de esquerda, notoriamente sou feminista, notoriamente sou socialista, etc, etc, etc. E ter a amplitude do apoio que eu recebi se deve ao fato de que as mulheres de todo o espectro político já passaram por alguma situação parecida com a minha. E isso fez com que emergisse aquela onda mesmo de protesto, de indignação que a gente viu quando aconteceu o caso comigo. Então, acho que basicamente é isso. É muito difícil. De vez em quando é um saco ser mulher na política. Mas eu amo ser mulher. Não trocaria, não. Deputada, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito, justamente sobre esse caso envolvendo o Cury. Eu gostaria que você comentasse sobre o papel do anjo da guarda nesse caso. Você disse que foi um sem-teto, que é seu companheiro de militância, e que falou para você pegar o vídeo da Lespe para você poder fazer essa denúncia. Como você chegou a ele? Como que aconteceu isso? Não, assim, primeiro, eu já tenho uma trajetória que é próxima aí também ao MTST, né? Então, não só o MTST, mas principalmente o MTST, que é, assim, fazer formação feminista em ocupação, né? Então, trajetórias, estar como advogada, presente no movimento, etc. Então, como que foi? Você quer saber como que foi quando estourou o caso? É isso? Isso, como que estourou o caso, e a partir disso, quando essa pessoa específica falou para você, pega o vídeo, que eu estava assistindo o vídeo e deu para ver o que aconteceu, que foi a partir disso que saiu essa denúncia que acabou estourando em todo esse caso. Assim, o que aconteceu? No dia assim, eu cheguei em casa, não, assim, depois do assédio, eu já liguei pro meu companheiro, né, falando para ele, fui assediada, tal, não sei o quê, falei com a deputada Érica Malunguinho, saí de lá sabendo que eu tinha sido assediada muito mal, né, por ter sido assediada, inclusive. E aí cheguei, demorei para dormir, né? Até gravei o negócio antes, né, dizendo que eu tinha sido assediada e dormi. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para minha equipe. Eu mandei para minha equipe falando, para a coordenação do mandato, falando: gente, fui assediada ontem na Assembleia, tô vendo ainda o que eu vou fazer com isso, porque eu tenho que analisar exatamente quais são as provas que eu tenho, né? Enfim, eu tenho testemunha. Eu sabia que eu tinha testemunhas, mas como a gente sabe, o jogo político, ele, né, cala muitas pessoas, né? Os interesses AIX que existem, políticos, enfim. Então, aí nisso eu tava, tipo, sentada na mesa pensando, falando, nossa, mas vai ser a minha palavra contra a dele, né? Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Aí, nesse momento, foi realmente uma coincidência, porque não era pro Fernando, né? Ter vindo na minha casa, ele bateu e entrou e eu contei pra ele, eu falei, Fê, e agora? Ele falou, pois, eu vi sim, viu? Pode pegar lá. Na parte tal, é que foi tão rápido que a hora que eu chamei a Anne, ela já tinha passado a coisa e parecia que só estava brigando com ele. Mas eu vi a hora que ele chegou por trás, não tem erro, não tem erro. Aquele cara te assediou, pode pegar lá para ver. E assim, o Fernando é uma pessoa muito especial. Ele é um dos anjos da guarda aí que me foram, que eu encontrei na vida, né? Uma liderança popular, uma pessoa que tem uma vivência e que eu amo muito, 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 muito. Então, foi um sem-teto, um militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, negro, morador da periferia, morador da cidade de Tiradentes, aqui de São Paulo, que, assim, a gente chama ele de olhos de águia, né? Ele é meio nosso ninja, assim. Ele é o cara que, quando o Chile, a gente foi para o Chile, no meio daqueles protestos todos, assim, mas no auge mesmo, no pico dos protestos. As pessoas do Chile não estavam mais achando aquela máscara de construção que para proteger o olho de bala de borracha, né?
Ele é um cara que saiu no meio do Chile para andar e voltou cheio de máscara, sabe assim, e não falava espanhol. Então, ele é esse tipo de pessoa. Então, assim, foi dessa forma que eu consegui. Porque se ele não tivesse falado isso, eu provavelmente teria feito a denúncia, mas eu teria que calcular qual seria o impacto do fato político, né? Então, aquele vídeo mudou tudo, no meu caso, porque ele me permitiu provar, né? Isa, eu vou aproveitar. O deputado, no final das contas, ele foi afastado, mas já está até rolando uma investigação do Ministério Público para saber se ele está exercendo o mandato, mesmo com essa punição de ter sido afastado. Eu tenho algumas questões aqui, até o pessoal, nossos eleitores mandaram para você também, e aí eu vou emendar elas todas de uma vez, tá bom? Eu queria saber se você sofreu pressão dos seus colegas deputados para não levar isso para frente, pressão velada, assim, que não tenha saído na mídia, que você não chegou a comentar ainda, ou pública mesmo. E um dos nossos inscritos aqui no canal perguntou também se você... o que você aprendeu com essa situação toda? E se você ficou satisfeita com essa punição que foi dada a ele? Então, vamos lá, peraí. Qual que é a primeira pergunta, de novo? Pressão para não levar para frente de outros deputados ou deputadas. Então, eu recebi, no primeiro momento, tiveram deputados que falaram, mas será que ela não editou o vídeo? Aí teve outro deputado, deixa o cara explicar o lado dele e tal. E aí eu falei, gente, www.alesp.gov.br, tá lá. E aí, quando todo mundo percebeu que realmente não tinha o que fazer, era um vídeo da Alesp, não era um vídeo de fora, etc, etc., aí ficou um mal-estar, assim, porque até a extrema-direita ficou constrangida de falar qualquer coisa, né? Porque foi um assédio, assim, que passou do... Bom, que assédio que não passa, né? Mas, enfim, foi uma situação bastante violenta, né? Do ponto de vista psicológico, assim. E aí depois, qualquer... o que você aprendeu, né, pessoalmente com essa situação toda, depois de tudo que você passou? Eu acho que a casca fica mais grossa, mas eu não sei se eu tenho, assim, eu já sabia que esse tipo de coisa acontecia, não era uma surpresa, eu já fui muito assediada em parlamento, assim, né, na Câmara Municipal de São Paulo, já tiraram foto da minha bunda, já ficaram me aterrorizando por diversas razões, já uma vez eu abri minha bolsa, né, porque eu fui só falar com o vereador, voltei, tinha um papelzão enrolado com algo que parecia ser sêmen mesmo, né? Que era. E alguém colocou na minha bolsa. Enfim, já teve isso, já teve... vereador, você pode assinar por gentileza aqui para mim, né? Só se você me der a sua mãozinha para assinar. Só se eu assinar com você me dando a mão, enfim. Eu vou casar com essa menina. Então, a Câmara Municipal, ela foi uma experiência em que ela já me deixou preparada para isso. Aí, quando eu cheguei na Assembleia, eu cheguei e já era uma deputada com muitas reticências em estabelecer qualquer tipo de relação pessoal com qualquer deputado. Porque... né, pelo que já tinha acontecido comigo. Então, o Fernando Cury, por exemplo, eu nunca fui, né, os deputados, eles saem para tomar uma cachaça, ficam bebendo, nunca fui em nada dessas coisas. Depois das sessões, vamos beber e tal, sei o que, nunca fui, literalmente nunca fui, né, e não fui de propósito mesmo, porque eu já, gato escaldado, tem medo de água quente. Então, eu não diria que eu aprendi alguma coisa, porque eu acho que não é exatamente um aprendizado, mas é um calejamento, sabe? Eu acho que, assim, muita coisa dá pra gente extrair, né? Eu acho que as mulheres, elas são muito indignadas, eu acho que a pauta a luta contra as violências sexuais vividas pelas mulheres ainda
com o tanto que a gente trabalha, com o tanto de responsabilidade que a gente tem de cuidar dos filhos dessa sociedade, de cuidar dos idosos dessa sociedade, de ser o alicerce em famílias que pais, 42% das famílias brasileiras, das famílias pobres brasileiras são monoparentais. Enfim, então, assim, eu acho que eu percebi isso, eu percebi a força das mulheres. Acho que se tem alguma coisa de positiva, né? O que me surpreendeu foi no meio de uma crise, porque a gente estava numa das piores fases da pandemia, né? Janeiro. Então, assim, a gente não tinha nem condição nenhuma de chamar um ato. Muita gente falou, vamos fazer um ato, vamos fazer um ato, vamos fazer um ato. Eu fui contra, porque naquele momento da pandemia, a gente estava logo depois das festas de Ano Novo. Então, aquele momento estava muito crítico da pandemia. Não tinha condição nenhuma de fazer um ato. E até um ato seria meio também... Não faria muito sentido, porque a Assembleia estava offline. Então, a gente até fez um ato offline que foi invadido por militantes de extrema-direita que colocaram fotos de mulheres estupradas no meio da sessão da Procuradoria da Lesp, da Procuradoria da Mulher da Lesp. Então, assim, foi cada sessão ali do Conselho de Ética foi um show de horrores. Então, acho que, assim, eu saio com o couro muito mais grosso, eu saio com um coração muito mais forte e uma confiança grande de que, por mais que tenha me doído, e doeu muito, assim, doeu muito. As pessoas não têm uma ideia do que é isso. Só quem realmente já passou por alguma violência sexual sabe o que é uma violência sexual. Teve um deputado que, inclusive, estava falando comigo esses dias, e ele estava falando assim, nossa, Isa, mas você não sabe. Ele estava falando... A gente estava falando do caso do Fernando Cury, que saiu uma matéria que estava um mal-estar na Assembleia Legislativa, e ele falou, nossa, mas você não tem ideia de como isso acaba com a vida de um homem. Aí eu falei, então, deixa eu te contar, né? Cara, mexeu muito com a minha vida também. A minha vida, desde que aconteceu, não é mais a mesma. Enfim, mexe muito com a nossa cabeça. Você fica um tempão, uma reação pós-traumática. Eu fui estudar sobre isso. Eu sou dessas, assim, que toda vez que passa por alguma coisa tem que entender do assunto. Então, eu peguei algumas referências de livros sobre que passam por esse assunto, passam pelo o que é a consequência real da violência sexual. Porque a gente tem o péssimo hábito de compreender a violência sexual como um sexo forçado. E não é sexo. A violência sexual não é sexo, né? Violência sexual é uma violência que ela atinge uma parte específica do nosso sistema neurológico, que tem ligação com o nosso sistema reprodutivo. Já existem pesquisas de universidades assim afirmando sobre que estudaram desde países como Serra Leoa, que a gente vai ter 400 mil mulheres estupradas, ou seja, estupro enquanto uma política de guerra, né, por assim dizer, até mulheres que foram estudadas, que foram analisadas, que passaram por alguma violência sexual, que moram em países de primeiro mundo. Então, o que foi feito foi um estudo dos impactos neurológicos, né, das violências sexuais nessas vítimas. E, evidentemente, que aí eu já teria que ter um estudo mais técnico, né, ter uma propriedade mais técnica para fazer afirmações mais profundas, mas é um fato que é proporcional também, né, a violência que você sofre. Eu fiquei muito tempo, assim, muito blindada. As meninas, quando aconteceu o assédio, eu sentei com a mulherada, falei, quero lidar com esse caso só entre mulheres, avisa os homens que são ótimos, não é nada contra eles, mas eu quero me sentir cercada por mulheres que sabem o que é isso, que já passaram, né, que não acham que só o cara só relou no meu peito, entendeu? Eles que entendem que é a dimensão da violência que é, né? E nesse momento que eu assim que eu acabei de passar pelo assédio, eu entendi a dimensão que tomou o caso e eu sabia que eu tinha duas escolhas: ou eu me recolhia
né? Ou eu me recolhia, que é o que toda mulher procura fazer, né? Procura se cercar, procura se proteger, procura, né, ficar num espaço de conforto, ou eu ia para a guerra mesmo, né? E aí foi o momento que eu também virei para a Marina, que é maravilhosa, além de minha amiga, trabalha comigo também, é minha assessora de comunicação, né? Que era bem quem ia estar no front comigo. Eu falei, amiga, é o seguinte, eu não tô bem, não tô legal. Não vou poder, não vou participar de discussão de estratégia, porque tinha todo um grupo reunido com, né, assim, tinha todo um grupo da sociedade civil organizado, mais o grupo do PSOL, mais aqui, algumas, quando estava no auge, uns três grupos assim, e eu falei que eu não consigo participar dessas reuniões agora, mas é guerra. Pode marcar tudo, pode agendar tudo, a gente vai falar com todo mundo. É guerra. Eu só vou levantar os braços e vou para frente, mas não vou deixar de brigar, não. Então, eu acho que talvez foi esse o lado mais positivo dessa situação, foi eu ter reagido, eu ter feito um barraco, eu ter gritado, porque isso fez com que... Isso tira aquela coisa também das mulheres que não sabem como reagir, né? As mulheres que, quando sofrem, não sabem quando reagir. E é normal, é super normal. Já teve assédios que aconteceram comigo, eu também não consegui reagir, eu fiquei paralisada. É normal. Agora, que bom que na hora eu consegui reagir, né? Enfim. Só fazer um comentário em cima disso, Gabi, depois você já faz a pergunta. É que o fato de ter sido gravado, essa exposição nua e crua do assédio ali que aconteceu, deu muita força para que outras mulheres começassem a gritar. Por quê? Porque viram a dimensão daquilo, a dimensão daquele ato, como que atingiu, viram você dando entrevistas. Então, tiraram aquela coisa de criminalizar a vítima, porque a própria mulher se criminaliza. Como que eu vou fazer um negócio desse? Ela se culpa, ela se criminaliza. Uhum. Foi só uma passada de mão no meus peitos, não é assim que funciona. Tem toda uma situação envolvida, e a primeira reação, a sua reação, eu acho que ajudou muito a mulher a dar o primeiro passo e reagir. A gente precisa desmistificar o que é, desconstruir a ideia do que é violência sexual para na atualidade, assim, né? A gente tem, não é à toa que a violência sexual é uma potente e constante arma utilizada em processos de colonização na história da humanidade. É porque você, de fato, tem um impacto neurológico muito pesado. Isso no caso do assédio, se alguém é assediado, se você foi assediada no busão, se você foi assediada no trabalho, isso vai ter um impacto, isso é um trauma, né? É uma parte íntima e sexual do seu corpo que alguém, sem a sua autorização, está invadindo. Então, é uma situação traumática. Imaginem vocês uma mulher que foi estuprada. Eu tenho horror só de imaginar o que deve ser isso para passar por esse pós-trauma depois, assim. As pessoas precisam entender que é uma violência neurológica, acima de tudo, porque o sistema reprodutivo da mulher, ele tem um sistema neural pélvico, né, que ele obviamente, né, a gente, como é que é o nome? Gesta a vida, então ele é absolutamente complexo, absolutamente sensível, e ele, diferentemente dos homens, o nosso sistema neural pélvico, ele tem uma ligação, como é que eu posso dizer, bioquímica muito, muito, muito intrínseca com o cérebro. Então, é o que essa autora, que é a Naomi Wolf, que foi estudar os impactos da violência psicológica sobre mulheres, o que ela vai... tem uma expressão que ela usa, que ela fala... Ela entrevistou mais de 500 mulheres e ela fala... Todas elas tinham uma coisa em comum, que era como se tivessem apagado a luz no olhar, no fundo do olhar de todas essas mulheres. E isso... você perde um pouco a vontade de viver, né? Você se sente um pedaço de carne, literalmente. Então,
você se sente é uma subjugação, é uma tentativa de te subjugar, né? Para além de ser uma relação de poder, de invasão do corpo, é uma subjugação que não é à toa que existe, e que existe e mesmo que individualmente, mesmo que ela não tenha impacto como uma ação coletiva, né, enfim, mas individualmente ela é feita para colonizar também os nossos corpos, assim, sabe? É óbvio que eu estou usando isso como uma forma de falar, né? Mas as violências sexuais, elas não existem à toa. Os animais não se estupram, por exemplo, né? Então, eu acho que a violência sexual é um tema que cada vez mais vai gerar indignação por parte das mulheres. E os homens que não entenderem vão virar Fernando Curis da vida. Sobre a pena, com todas essas circunstâncias que eu falei para vocês agora, é a primeira vez na história do Brasil que um deputado é penalizado por um assédio. Então, a vitória é que ninguém conseguiu varrer para debaixo do tapete. Essa é a vitória. Então, só disso, eu que já tinha um caso lá atrás, que tinham varrido para debaixo do tapete, que arquivaram depois, né? E tinha prova, tinha câmera também nesse outro caso, da Câmara Municipal de São Paulo, com o vereador Camilo Cristófaro, que se reelegeu. Ele não chegou a encostar em mim, né? Foi só essa questão mais verbal mesmo, e tem a câmera, pega ele bem indo para cima de mim, assim. Então, veja, para alguém que na minha primeira semana como vereadora passei por isso, sei lá, 6 anos depois, não, mentira, imagina, 4 anos depois, passei de novo por isso, uma situação muito pior, mas pelo menos dessa vez não conseguiram fingir que nada tinha acontecido. Imagina o que é você ser assediada e depois no dia seguinte ter que voltar para o trabalho, né? Ter que voltar, encarar o seu assediador como se fosse um dia normal de trabalho. Ele sabe o que aconteceu. Talvez outras pessoas saibam. E muito do que os assediadores que assediam as mulheres falam é: eu comi ela, né? Que é a ideia de desqualificar também a mulher nesse sentido. Então, enfim, é isso, eu acho. Vai, Gabi. Gente, vocês estão me escutando? Porque travou para mim. Estão. Desculpa, enfim. Muito obrigada, deputada, por falar com a gente. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu acho que você trouxe à tona, umas semanas atrás, um tema que é muito importante e que não tem sido muito falado, que é o PL 813/2020, que circula na Assembleia, né? Que propõe a abstinência sexual como método contraceptivo para adolescentes. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como esse PL é absurdo, e é basicamente isso. Ai, gente, nossa, por onde começar, né? Esse povo que tenta... Bom, é o seguinte, a gente tem esse projeto de lei, é um projeto de lei que trata como método de prevenção de doenças sexuais, gravidez na adolescência, a abstinência sexual. Bom, eu só digo o seguinte, vai falar isso em qualquer colégio, né, para ver se... Não existe isso, não existe... A sexualidade, ela em si não é o problema. O problema é a falta de conhecimento, a falta de acesso a métodos de prevenção, a falta de... E aí sim, mulheres que estão numa situação de tanta dependência emocional, financeira,
que são que estão ali naquela situação de dependência de um companheiro, enfim. Mas, enfim, eu tô dizendo isso porque as situações são muito complexas na vida de uma mulher quando se trata da sexualidade. Agora, estão querendo fazer uma campanha para nos tirar o direito de exercer a sexualidade. Quer dizer, se a gente... antes era assim, ó, se você transar e engravidar, o problema é seu. Agora de um lado continua, o problema é seu, do outro é proibição, né? Assim, uma proibição para o nosso corpo, uma proibição para a nossa existência, porque a sexualidade já foi provada por todos os psicólogos, é uma das bases, né? Uma das coisas mais intrínsecas, mais que nos constitui, né? Muito enquanto mulheres, enquanto seres humanos. Então, eu acho que cada vez mais a juventude... Eu fico brincando que eu sou da última geração que nasceram pessoas totalmente heterossexuais, infelizmente. Porque essa geração que está vindo aí mais nova é uma geração que já veio todo mundo bi. É verdade. É verdade, porque eu dou muita formação em escola, muita. E, assim, a impressão que eu tenho é de que a juventude está cada vez menos interessada em hipocrisia, né? Na santa hipocrisia, né? Acho que não nos representa. Os poderosos um dia conseguiam fazer crer, né? Essa ideia de família perfeita, essa ideia de família padrão, que é a família mononuclear, com o papai, com a mamãe, né? Isso vem lá do modelo, enfim, cristão, né? Etc, Idade Média, etc. Cada vez mais, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, ainda que de forma muito precária, tá? Ainda que reste alguma dependência financeira, a Regina Navarro Lins, ela tem uma teoria interessante que ela fala que a gente está vivendo o declínio do amor romântico burguês. Porque com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, cada vez mais a mulher procura no casamento ou procura nas suas relações amorosas menos a estabilidade econômica. Então, para minha mãe, por exemplo, casar e ter estabilidade econômica tem tudo a ver. Na época da minha avó, então, nem se fale. Na minha geração, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, mais uma vez, com todas as contradições que isso trouxe, né? Com toda a precarização do trabalho das mulheres, etc., isso fez com que as mulheres hoje, elas não busquem estabilidade econômica num casamento. Então, isso está transformando muito as relações, né? As relações humanas. Ela fez um estudo de quando o divórcio foi... Enfim, ela faz um estudo, tem esse livro aí, eu recomendo para entender. Foi muito importante para mim ler esse livro. Isa, vou mudar de assunto de novo. Pode mudar. Nós estamos às vésperas, quase, de uma nova eleição. Vai ter renovação nas assembleias legislativas, vai Congresso, as governanças estaduais e, mais importante, vai ter a renovação na presidência da República. Você, como um quadro do PSOL, desde a formação do PSOL, quase, você acredita que é hora de uma coligação forte para poder retomar um pouco dos espaços que foram perdidos? Ou você acha que cada partido tem que ter, num primeiro turno, pelo menos, a sua sem coligação, chapa pura, para poder, só no segundo turno, se aliar a quem for para o segundo turno? E se isso é viável nessa situação que a gente está vivendo hoje de desgoverno absoluto? Nossa, nem me faz, gente. Não, assim, primeiro colocar assim de cara, eu não tenho o menor problema político com isso. Caso o Bolsonaro não fique inelegível, ou seja, ele não possa nem se candidatar, tem que ser uma campanha só, unificada desde o primeiro turno. Eu acho que a gente tem um cenário com o Bolsonaro sendo candidato e um cenário sem o Bolsonaro sendo candidato, né?
entendendo que... Mas, assim, eu acho que agora a movimentação para cima dele tá... O mercado, né? Parece que tá indo bastante para cima do Bolsonaro. Então, assim, na hipótese de o Bolsonaro não estar no pleito eleitoral, eu acho que isso muda. Eu acho não, né? Isso é um fato. Isso muda muito as circunstâncias de debate político na sociedade. Agora, não é, digamos assim, caso isso não aconteça, sem dúvida nenhuma, é Lula 2022, imagina. Assim, eu sou dessa posição. Eu não acredito, tá? Eu acredito que a gente tem uma tarefa agora que é uma tarefa estratégica para nós, que é derrotar o bolsonarismo primeiro nas urnas, porque o bolsonarismo não vai ser derrotado só nas urnas. Então, o bolsonarismo com a máquina do Estado nas mãos e sem é outra coisa. Então, nós temos que tirar a máquina do Estado das mãos do fascismo. Isso é uma coisa urgente no Brasil. De preferência antes de 2022. Se em 2022 nós tivermos conseguido que o Bolsonaro tenha sido cometido pelos crimes que cometeu contra a humanidade, contra o povo brasileiro, e tivermos uma campanha em que seja possível debater projetos e propostas políticas, econômicas, sociais para o Brasil num outro patamar de nível político, é evidente que o debate ele vai mudar. O debate de eleição, é por isso que eu falo bastante sobre isso, cara. Eleição é a típica coisa que ela só acaba, você só sabe quem vai sair para quê, quando é que vai sair, quando o juiz apita, realmente, assim, quando o registro do Tribunal Eleitoral fecha, sabe? Então, eu diria isso no primeiro momento, sou do PSOL, vou defender essa posição, estou defendendo essa posição já no Congresso Nacional, ou seja, a possibilidade maior, né, por enquanto, tá, que eu sou daquelas que tenho fé, mas por enquanto é a de que o Bolsonaro esteja em 2022 e ele estando em 2022 o pessoal tem que desde o primeiro turno apoiar a campanha do Lula, né? Isso para mim é tarefa. Estive quando o Lula foi preso, eu estive lá em São Bernardo, passei a noite lá, estive no dia do ato, chorei com a fala dele, etc, etc, etc. Agora, é evidente que num cenário em que o fascismo não esteja representado politicamente, aí é óbvio que eu ainda vou defender a unidade, mas aí a gente vai ter que ter um debate mais programático e vai ser em outro patamar, entendeu? Vai ser um outro patamar de elaboração de estratégia eleitoral. Não é nem que eu estou dizendo que nesse outro cenário não deveria ter unidade, mas é que são cenários em que o tom da eleição são muito diferentes, né? Então, eu acredito que tem essa questão determinante que nos impede muito de fazer muitas. Porque aí o povo já começa a fazer disputa política, né? Em cima de um cenário que nem existe ainda. E depois chega na hora, vamos ver lá na frente, mudou tudo. Aí você já se comprometeu com uma tática que era a sua tática, quase que virou um princípio. E não, a gente sabe que a eleição, a nossa relação com a eleição, ela tem que ser programática, mas tem que ser pragmática também, né? Deputada, eu sei que você tem um trabalho muito ligado ao feminismo, de proteção das mulheres. Eu gostaria que você falasse especificamente sobre um projeto seu, que está na Lesp, sobre um assunto que está ganhando corpo porque não era muito falado até pouco tempo, que é sobre violência obstétrica. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu projeto que está em andamento em tramitação, falasse um pouco dos seus objetivos a respeito disso. Legal. Esse projeto de lei vai fazer tanto tempo, eu vou confessar para vocês que os meandros dele eu não entendo, até porque a gente construiu ele com o movimento, né? A gente fez algumas reuniões, a gente criou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres aqui na Lesp. Foi na época que a Janaína Pascoal estava apresentando aquela lei horrorosa que incentivava, que ia contra todas as indicações da Organização Mundial da Saúde sobre o parto, a coisa da placa, de colocar uma placa nas maternidades para as mulheres saberem que tinham direito a cesárea, etc. Independentemente dessa polêmica toda em torno desse projeto, o que a gente percebeu a partir disso era precisamos mostrar uma alternativa, né? Uma alternativa de uma
de um PL que não venha só para assim, dizer que veio, né? Mas um PL que seja que mostre uma alternativa, né? Então a gente construiu esse projeto de lei que a gente apresentou, a gente construiu com um grupo de doulas, a gente construiu com os vários sujeitos que integraram, mas principalmente foram com as doulas, né? Com as doulas e também com algumas organizações que lidam com vítimas de violência obstétrica. Aí, basicamente, é o direito da mulher se informar, né? O direito da mulher ser informada, na verdade, sobre o que ela pode. A gente tem casos horríveis, né? Então, varia-se muito, né? Casos de dilacerações que são feitas em mulheres que não são necessárias. A gente tem casos que essa dilaceração compromete depois o prazer sexual das mulheres. A gente tem casos em que a gente já teve casos, né, de pessoas, mulheres amarradas na cama, né? A gente já teve caso de, assim, casos de violência obstétrica são horrorosos, assim, relatos horrorosos. E, acima de tudo, eu acho que é dar visibilidade para esse tema, porque eu vivo dizendo que o feminismo ele deixou de ser no último tempo, mas ele, desde que eu comecei a militar, ele sempre foi assim, meio que a cereja do bolo, sabe? Vocês querem igualdade, querem liberdade, querem economia, querem educação, não sei o que lá, e vocês ainda querem o negócio da violência obstétrica, vocês ainda querem a aprovação do PL contra o assédio. A gente não vai sacrificar, aliás, chega de sacrificar a nossa existência, a parte da nossa existência, por um suposto bem comum, entendeu? Por um suposto, não vamos falar disso, não. Porque quando uma mulher sofre um assédio, inclusive, em várias organizações, em vários partidos políticos, aquilo é visto como um problema que a mulher está trazendo. Então, o que nós precisamos avançar enquanto esquerda é, em primeiro lugar, nesse acolhimento, nessa compreensão e, enfim, aí eu já até saí um pouco do tema, né? Mas, enfim, acho que a minha tentativa apresentando esses projetos de lei é sempre de trabalhar a interseccionalidade das coisas. Então, por exemplo, o último projeto que eu apresentei foi sobre um protocolo de proteção a gestantes da Polícia Civil. E aí muita gente ficou falando, mas polícia, não sei o quê, enfim, você vai dialogar com a polícia, todo tipo de coisa eu ouvi, né? Não vamos, a esquerda não pode fazer projeto que beneficie os policiais. Aí também ouvi, mas isso lá é importante, protocolo para gestante da Polícia Civil. Enfim, a gente está falando de um tema que é caríssimo hoje em dia no Brasil, que é a segurança pública. A gente está falando de uma corporação que é absolutamente militarizada, e o militarismo, ele é essencialmente, né, ele é um fenômeno histórico, assim, é uma construção histórica que até hoje sempre foi absolutamente machista, sexista e violenta com as mulheres. Os índices de violência sempre aumentam. Então, a minha ideia é sempre trabalhar, pegar esses temas e trabalhar de forma interseccional, inclusive para colocar para dentro da esquerda o quanto que essas pautas elas se entrelaçam no final das contas. Elas são parte de um mesmo sistema, que é esse sistema unitário, né, de opressão e exploração, enfim. Isa, você falando aí, eu lembrei que a gente entrevistou tem bastante tempinho já a ex-deputada, né? E também ex-candidata à presidência, Manuela Dávila. E ela falou de uma questão que é sobre como os homens, principalmente, mas a esquerda também, setores da esquerda, têm essa dificuldade de acolher, abraçar, levar para frente, valorizar, sei lá, as pautas que chamam de pautas identitárias, né? Como se movimento negro, movimento de mulheres, causa LGBT, enfim, tudo isso fosse coisa localizada e que ficar falando disso em eleição ou apresentar projetos sobre isso fosse um tiro no pé. E você, pelo visto, pelo que você está falando, não é nem as pautas identitárias, né? Conversar com a polícia, como você estava falando, pareceu um tabu
né? Falar de protocolos da polícia parece um tabu dentro da esquerda. É porque a gente precisa mostrar que as opressões, elas se relacionam de forma transversal com a exploração, com a dinâmica da exploração do capital. Então, é por isso que pegar um PL que pega polícia civil, feminismo e segurança pública me interessa cruzar esse tipo de tema, porque é importante para mostrar qual é o papel, qual é a luta do feminismo dentro das mulheres, dentro da segurança pública, qual é a luta das mulheres dentro da segurança pública. Então, vai demonstrando esse caráter que é geral. O feminismo ele não é autossuficiente por si só, mas ele perpassa, ele diz respeito, sim, a todas as áreas da sociedade. Educação sexual, saúde, transporte público, qualquer uma que você pegar, você tem essa visão. Assim como quando você analisa qualquer tema, educação, saúde, etc., você também tem que ter as perspectivas, ou pelo menos a informação sobre as opressões, como racismo, como LGBTfobia, que são comumente reproduzidas, né? Então, você pode repetir para mim a segunda parte da sua pergunta, por gentileza? Não, era para pedir para você comentar isso, assim, como que a gente, na verdade, eu queria saber se não é na esquerda para a gente sair disso, se atualizar, não sei. Assim, identitário não é que não existe, existe sim um movimento feminista que é identitário, tá? É aquele feminismo que, na minha opinião, ele ficou só com o que, digamos, a pós-modernidade trouxe de novo, que é o feminismo da identidade, como se o feminismo fosse uma luta por identidade. O problema disso é que você cria uma identidade só e todas as mulheres têm que aderir a ela, né? O pulo do gato, né? E a gente está numa terceira onda do feminismo. Então, assim, para quem fala, né? Então, vamos começar. Esquerda. Olá, esquerda. Para vocês, vamos analisar os protestos da última década. Quem foi que puxou ele não? Quais foram as principais manifestações? Claro, tirando as manifestações conjunturais, né? Digamos assim. Mas as mulheres, a negritude, com os atos depois do assassinato da Marielle, né? O antes do ele não anteriormente. Ou seja, a gente sabe, a gente vê que as pautas conjunturais não estão dissociadas, muito pelo contrário, porque quem está indo para a rua são as mesmas pessoas. A mesma galera que foi pelo ele não, convocada pelo movimento feminista, está indo agora para as ruas, e não deixa de aplaudir o Haddad, o Guilherme Boulos. Não deixa. Por quê? Porque não é identitário. Identitário é uma parte, é aquela parte que entende por concepção que o feminismo é esse instrumento de construção de uma identidade. Nós entendemos que o feminismo é um pensamento, uma prática política que vem para se contrapor a uma estrutura machista de opressão que está colocada na sociedade e que passa por todas as esferas sociais. Então, tanto pela esfera econômica, não tem política pública para combater a violência contra a mulher se você não tiver investimento, você não tem independência e autonomia das mulheres para se libertarem do ciclo de violência se você não tem política pública para dar autonomia financeira para essas mulheres. Então, é muito complexo. Hoje em dia, falar dessas... Eu tenho até arrepio quando alguém me fala do feminismo como uma pauta identitária, como uma luta de costumes. Que, tipo assim, é óbvio que eu quero, né, obviamente, parar com os costumes retrógrados, né, que existem na sociedade. Esse negócio aí do escolher esperar, por exemplo, é ridículo. Agora, o feminismo é muito mais do que isso. O feminismo é o principal... O feminismo foi a ponta de lança que combateu o bolsonarismo no Brasil. Nós, mulheres. E isso foi pesquisa. As pessoas que menos votaram no Bolsonaro foram as mulheres negras. Isso são pesquisas eleitorais, são dados de pesquisas eleitorais de 2018. Então, eu só lamento, na verdade. Eu só lamento porque o bonde da história tá aí, ele vai passar, entendeu? Então, isso não depende de mim, não depende do meu querer. Ele já tá passando. A gente tá vendo como tá difícil para as figuras públicas também sustentarem uma narrativa de que do grande salvador da pátria, seja ele o nome que for, o nome que tiver, o partido que for, enfim.
cada vez menos isso daí está atraindo as pessoas. Na minha opinião, a eleição de 2022 ela vai ser uma eleição de sobrevivência, sem dúvida nenhuma. Acho que as pessoas encaram assim. Eu encaro assim. Mas ela vai ser uma eleição que, a partir dela, nós queremos um compromisso de quem quer que seja o candidato representante dessa frente ampla, o compromisso com uma agenda de políticas públicas voltadas ao combate às opressões. Não é possível que se fale em feminismo como uma pauta identitária. Isso daí também é intencional, viu? É de má fé. É muita má fé também nessa história. Porque o lado de lá fala que olha como é conveniente, né? É conveniente para a nossa esquerda, que ainda é dirigida por muitos homens que não querem perder os seus pequenos lugares, os seus pequenos poderes, né? E a gente, de outro lado, tem uma direita que quer pegar para si a pauta do feminismo. Então, olha o desserviço que a gente faz quando a gente joga o feminismo com uma pauta identitária, com uma pauta de costumes, porque aí o capitalismo resolve. É possível resolver a situação das mulheres dentro do capitalismo, dentro do sistema como ele é hoje? Não. Essa é a grande contradição. Pode, Globo, pode se dizer feminista, mas se você levar o seu feminismo até as últimas consequências, você tem que incluir as mulheres negras. Ou o seu feminismo é branco. O seu feminismo é liberal. Né? A gente sabe que é. Mas, assim, entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, se levar das últimas consequências, a pauta de opressões ela tem um potencial de mobilização, tanto para a economia, quanto para a política, que é fundamental. E, infelizmente, ainda tem muita gente que resiste a isso, mas não é uma resistência. Eu acho que vai dividir a classe trabalhadora. Hoje em dia, eu acho que tudo isso daí é gargalo, é garganta só para não dar espaço mesmo. Eu acho isso. Eu acho que tem muita disputa contra essa pauta, muita gente se sentindo ameaçada, seja pelas mulheres, seja pela negritude, seja pelas LGBTs. Infelizmente, dentro do campo da esquerda. Isa, você está falando de todas essas movimentações, enfim, e como o movimento feminista foi importante, e eu acho que junto do movimento feminista, a juventude também tem um papel super importante, né, em todas essas pautas. E aí eu queria saber como que o PSOL está movimentando. Não está ouvindo? Eu ouço o Gabi, mas tá um chiado. Porque tá dando interferência, eu não tô escutando. Será que sou eu? É você. A sua conexão aí tá com problema. Opa! Pareceu mágica, né? Pareceu, saiu assim. Eu acho que era que estava acabando a bateria. E quando acabar a bateria, ele dá a conexão fica meio ruim. Pode falar de novo, por gentileza. Por gentileza. Assim, eu comentei que você comentou, que você falou, né, que todas essas lutas do movimento feminista foi super importante, só que eu acho que a juventude também tem um papel muito grande nisso, né, em todas essas últimas mobilizações, sem dúvidas. E eu queria saber como que o PSOL está movimentando a juventude, tendo em vista o cenário importante que a gente tem, né, em 2022, e principalmente como isso está sendo feito agora no momento de pandemia. Tenho muita curiosidade de saber. Menina, deixa eu te contar uma coisa. O PSOL, ele é dividido nas tais das correntes, né? E aí, cada uma tem meio que seu jeito. Porque você tem correntes no PSOL hoje que, por exemplo, não assimilaram ainda muito a ideia da auto-organização de mulheres, né? Você tem uma pluralidade grande mesmo, né? De concepções. Agora, eu acho que assim, o PSOL, ele já tinha uma expressão ali muito grande, né? Pau a pau
o PT, né, que é um partido histórico brasileiro, um partido que se formou muito antes do PSOL, que é fundado no momento de ascenso de massas, que tem uma história linda, incrível, e o PSOL, ele vem de uma trajetória diferente, ele vem de uma trajetória de sobrevivência. Então, de se manter nesse lugar de guarda-chuva da esquerda. Então, a gente está, nesse momento, trabalhando para... A gente trabalhou muito na campanha do Guilherme, né, para dialogar com a juventude. Então, vocês podem ver que o Guilherme tem um puta TikTok, né? Tô falando isso porque toda a galera da juventude está no TikTok. A gente trabalha bastante com ele também. Sempre trabalhamos. Ele tem uma puta equipe de comunicação também, mas a gente troca bastante. E a gente tem trabalhado muito por aí, assim, porque, infelizmente, essa pandemia prejudicou todo mundo, né? Até nesse sentido de organização, mas não só por não poder comparecer, mas porque as pessoas, elas estão descrentes, elas estão deprimidas, elas estão uma série de coisas. Eu acho que, inclusive, o tema da saúde mental é um dos grandes temas para nós, assim. A gente algum dia tem que se debruçar com mais responsabilidade. Ainda mais se a gente está falando de uma militância que quer ser mais popular, né? Enfim, a minha resposta para a sua pergunta é: não tem um jeito só do pessoal fazer isso, porque são várias correntes e a dinâmica das correntes é um negócio à parte. De que corrente você é, Isa? Eu sou independente, amiga. Por isso que eu tô falando isso aqui. Ô, Isa, nós estamos já quase no finalzinho do nosso programa. Eu vou te fazer uma pergunta bem rápida, pegando um pouco carona do Ele Não. Você acha que essas manifestações que estão pipocando agora pelo Brasil têm força suficiente de pressão em cima do Congresso para que se desenterre, desengavete, que se saia de cima dos impeachments, dos pedidos de impeachment do Bolsonaro? Você acha que tem força suficiente? Olha, eu acho o seguinte, o 19 de... foi isso, né? Não, foi o 29 de maio, certo? O 29 de maio eu achei muito positivo, né? Para o momento que a gente vive. Mas de lá até o dia 19 de junho, eu trocando ideia com as pessoas, né, das diferentes correntes e tal, não sei o quê, partidos também, todo mundo achava que o dia 19 ia ser menor. Por conta do aumento do número de casos, medo, etc, etc, etc. E não foi, né? Foi maior. Foi bem maior, né? Aqui em São Paulo foi bem maior. Então, eu acho que tende a crescer se nós mantivermos um nível de responsabilidade, como o que eu acho que as pessoas... Você vai nas ruas, no ato, você vê as pessoas usando máscara, você vê... Então, a minha opinião é que isso tende a crescer. Acho que tem um outro vetor aí de forças que é importante, que é o próprio mercado financeiro, ou seja, o próprio mercado financeiro mercado internacional, né? Não é só o mercado financeiro. A repercussão internacional do dia 19 de junho foi muito grande. Então, na minha opinião, a gente está acumulando forças. A questão é que a gente sabe muito bem como é que funciona. Se isso não acontecer antes de janeiro, dezembro, aí não acontece mais. Então, agora tem um timing político da coisa também. Agora as casas parlamentares vão entrar em recesso de julho. Aí vai ter negociação para tudo que é lado, né? O Bolsonaro já deve estar tentando negociar uma saída minimamente... Porque o cara... Na minha opinião, assim, o nível de crime que ele cometeu, ele vai para um outro patamar de jurisdição que é internacional, e ele deve estar tentando escapar disso de todas as formas, né? Enfim. Aí, o que tá rolando por trás aí, menina, nossa, o que deve estar rolando já de negociação, a gente não sabe da missa metade. Mas estão bem desesperados. Os governistas estão bem desesperados na CPI, né? O cerco está fechando um pouco aí. Total, não está confortável, não está confortável.
Exato. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não tenho segurança para dizer dá, não dá, entendeu? Agora, o que eu tenho segurança para dizer é virou de massas. Estamos num patamar de mobilização de massas. Se o timing político vai permitir com que a gente consiga o impeachment, aí eu acho arriscado. Eu não se eu fosse apostar hoje, eu apostaria que sim. Mas eu não acho arriscado qualquer afirmação. Assim. Mas eu É uma boa apostaria que aposta. sim. Porque quando Muito. junta a força popular com a força da própria elite mais progressista, dos interesses americanos, etc, aí a coisa parece que desenrola, né? Aí as instituições parecem que passam a magicamente funcionar. Perfeito. Mas, Isa, Eu queria agradeço muito. em nome da equipe, te agradecer por esse tempo que você dedicou a gente aqui. O Cai na Roda é um programa que acontece aos sábados, mas o GGN está de portas abertas aí para o seu mandato, para a sua luta, né? Estamos aqui. Obrigada, mulherada. Força para nós. Não tá fácil, mas eu acho que a gente está plantando sementes que a gente vai ter a dimensão só daqui a pouquinho. Acho que a gente tem uns 5 aninhos ainda para ver o negócio dar uma crescida, dar uma fortalecida, e a missão é sobreviver, né? Primeiramente, depois ver e proteger as nossas sementes que estão sendo plantadas, mas elas estão sendo plantadas. Precisamos logo acabar com esse governo para não perder o que já tem de conquista nesse caminho. Para ontem. Para ontem. Eu que agradeço. Então, um beijo para vocês. Obrigada, Isa. Obrigada, Isa. Obrigada, Isa. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.